E nós já trilhamos aí uma, um bom caminho, né, nesse estudo. Nós temos feito esse estudo baseado no livro do Kevin DeYoung, Brecha em Nossa Santidade. E foram 10 estudos, hoje é o 10º estudo e último estudo. E nós passamos por várias coisas. Eu queria fazer uma breve recapitulação aqui, mas não tão breve como eu tenho feito nas últimas semanas, já que esse é o último estudo, nós lembrarmos um pouco mais do que nós estudamos no decorrer dessas 10 semanas. Primeiro, nós vimos que esse tema, santidade, é um tema não tão comum na vida cristã. É um tema que deveria ser mais comum, um tema que deveria ser mais estudado, mas ele é uma lacuna, ou seja, é um espaço vago. É algo que carece ainda do cristão entender a necessidade desse tema. Nós vimos que a santidade, a importância dela, né, de buscar uma vida santa, buscar uma vida de obediência ao Senhor, buscar uma vida mais parecida com Jesus, ela é importante a começar da nossa salvação, porque foi para a santidade que nós fomos salvos. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas nós não fomos libertos da escravidão do pecado para vivermos uma vida independente. Nós fomos libertos da escravidão do pecado para vivermos para Deus. Deixamos de ser servos de Satanás e passamos a ser servo de Deus. Deixamos de ser filhos de Satanás, ou seja, termos práticas parecidas com as dele, para nos tornarmos filhos de Deus e termos práticas parecidas com a dele. Então, a santidade, foi para a santidade que nós fomos salvos, como nós vemos lá em Efésios capítulo 1. Nós vimos também que uma vida santa é o padrão do que a Bíblia coloca como piedade. A Bíblia quer de nós não uma vida legalista, ou seja, uma vida que nós cumprimos um número de regras. A Bíblia não nos oferece um checklist daquilo que nós temos que olhar e ver o que nós estamos fazendo ou não e que precisamos fazer. A Bíblia nos oferece um padrão em Jesus Cristo. O próprio Cristo nos servindo como padrão. Então a piedade, a vida santa que o Senhor Jesus teve, ela é o padrão para nós enquanto santidade e é o que nós devemos buscar. Nós vimos também que nessa busca por santidade, Deus nos deu um auxílio, Deus nos deu um caminho para nós andarmos. É um caminho que, via de regra, nós vemos como uma coisa mais como algo negativo do que como algo positivo. Ou nós vemos mais como algo que atrapalha a nossa vida do que como algo que nos ajuda. Ou ainda, nós vemos mais como resultado do juízo de Deus do que da graça de Deus. Eu estou falando da lei. A lei de Deus é benéfica, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é a manifestação da graça, porque quando o Senhor nos salva, Ele deseja que nós cresçamos em santidade, mas Ele não nos deixa sozinhos para nós tentarmos adivinhar o que fazer. Ele nos dá a lei e nos diz, devemos caminhar por aqui. Nós vimos também que a santidade ela é um alvo possível. Então, ainda que o padrão seja muito alto, ainda que Cristo seja o nosso modelo e nós, de fato, vamos alcançar a perfeição somente na eternidade, esse fato não nos condena a uma situação que é impossível progredir em santidade. A santidade é um alvo possível, a perfeição não, pelo menos não nesse lado da eternidade. Seremos perfeitos após a morte. Mas enquanto estamos desse lado da eternidade, nós podemos crescer em santidade, desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala em Efésios, que é ter uma vida mais santa. Vimos também em outro estudo que, além da lei, além de apresentar um caminho para uma vida santa, o Senhor também nos oferece outras ajudas, outros apoios para nós crescermos na vida santa, que é, primeiro e principal, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habitando em nós, ele nos conduz na santidade. Nós vimos também o Evangelho, porque o Evangelho, a mensagem de Boa Nova, é aquilo que nos liberta da escravidão do pecado e nos coloca na possibilidade da obediência, e também a esperança.
esperança tanto no perdão, tanto no apoio do Senhor, quanto a esperança na perfeição que alcançaremos na vida eterna. E aí nós vimos nos últimos estudos que a santidade ela é algo possível somente por causa da nossa união com Cristo, que Cristo não é um alvo que está distante de nós, ele não é um modelo somente onde nós olhamos e tentamos fazer igual, mas é a nossa união com ele, é sermos um com ele, que nos possibilita vivermos uma vida santa assim como ele viveu. Nós vimos também que, dentre todas as áreas da nossa vida, nós tiramos um estudo para falar sobre a questão da imoralidade, que nós devemos apresentar santidade nesse ponto, mas esse ponto não foi trazido para o estudo por acaso, mas é porque é uma área onde a igreja, os cristãos, têm se mundanizado, têm tido uma vida secularizada, nos relacionamentos, nas roupas, no consumo de imoralidade, sem perceber que isso atenta contra a própria vida cristã. E por fim, na semana passada, nós vimos que a nossa santidade, o crescimento na santidade, o desenvolvimento da vida cristã, ela acontece à medida que nós temos comunhão com Cristo. Nós vimos que a nossa união com Cristo, ela não sofre alteração. Se nós cremos em Jesus, nós somos unidos a Ele de uma vez por todas. Mas a nossa comunhão é aquele relacionamento que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, e esse relacionamento com Cristo faz com que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. Então, essa comunhão com Cristo vai nos conduzindo nesse processo de alcançar uma vida santa para a glória de Deus. Portanto, irmãos, hoje será o nosso último estudo dessa série e nós vamos falar sobre o progresso da santidade. E nós vamos falar do progresso, justamente antes de começar o estudo aqui, o Israel falou assim, o estudo vai terminar nunca, né, pastor? Esse estudo hoje não vai terminar hoje não, né? Eu falei, como assim não vai terminar hoje? Uai, porque o progresso não termina nunca. E é exatamente isso. O estudo termina falando de progresso para nos lembrar que é um progresso, é uma vida constante, é um crescimento constante, não é algo que nós vamos fazer assim, eu vou tirar o ano que vem para crescer em santidade, ano que vem vai ser o ano de crescer em santidade, depois eu vou crescer teologicamente. Não, isso não existe. A santidade ela é um progresso, é um processo que nós estamos até chegar ao dia de Cristo e até encontrarmos com Ele. Então hoje nós encerramos o estudo falando de progresso, para nos lembrar que a santidade nós devemos alcançar, buscá-la, devemos correr atrás, devemos nos exercitar para encontrá-la ou para crescer nela até o fim dos nossos dias. E esse estudo de hoje eu vou começar mostrando que a santidade ela é diferente de todos os outros aspectos da nossa salvação. Em vários outros estudos ou em vários outros momentos aqui, sermões e estudos que nós tivemos aqui na igreja, nós já falamos que a salvação ela é um complexo de ações que Deus tomou a nosso favor. A salvação ela é formada por várias coisas e que a santidade, a santificação, em alguns aspectos difere de todos os outros. Por exemplo, existem ações que foram necessárias para a nossa salvação que nós não experimentamos a ação em si, apenas o seu resultado, nós somos beneficiários. Por exemplo, a justificação. Para nós sermos salvos, foi necessário que nós fôssemos justificados, que alguém pagasse o nosso pecado e que Deus, tendo visto ali a obra paga, nos declarasse justos, perdoados. Então, a justificação quem faz é Deus. Aliás, Cristo, propõe a obra para nos justificar e Deus aceita a sua obra. Então, a justificação é algo que não acontece em nós e nem acontece nesse mundo aqui. É algo entre Deus e Cristo. E nós somos os beneficiários do resultado dessa obra. Existem outras obras da salvação que aconteceram antes mesmo da nossa existência. A eleição é uma delas. Deus nos elegeu na eternidade passada
e nós apenas colhemos os frutos ou os resultados de algo que Deus fez na eternidade. A eleição, ela nos atinge quando nós cremos em Jesus, mas a eleição em si já estava definida. Então, várias coisas ou são na eternidade passada ou no futuro. Quando nós pensamos na glorificação, é claro que nós sabemos que em Cristo, de maneira representativa, nós já fomos glorificados, mas a glorificação está no futuro. Nós temos a expectativa, nós temos a promessa, a certeza, nós temos a curiosidade de saber o que será essa glorificação de maneira plena, mas nós ainda não experimentamos. A santificação faz parte da salvação também. Nós fomos salvos e colocados nesse processo de santificação. E ele é um processo que nós experimentamos. Ele é um processo que nós fazemos parte dele. Nós não apenas somos beneficiários dele, mas nós somos agentes dele. Nós não somos os únicos agentes, e nem os agentes principais. O Espírito Santo executa em nós a santificação, mas nós tomamos parte também nessa santificação. E é o único aspecto da salvação no qual nós temos uma participação prática também, no qual nós nos diligenciamos e nos comprometemos com ela. Então, a santificação é algo que faz parte da nossa vida, é algo que nós experimentamos. Assim sendo, então, algo necessário para a nossa nova vida em Cristo. Então, como eu já falei no primeiro estudo, uma vida santa, a busca pela santidade, não é uma opção. Não é algo que, como cristãos, nós podemos decidir fazer ou não, buscar ou não. É um alvo para nós, é um caminho para nós e é a nossa maneira de viver, a nossa nova maneira de viver. Então, nosso estudo de hoje tem duas partes principais, e a primeira parte fala justamente de termos um progresso que é perceptível, um progresso que nós conseguimos perceber na nossa vida ou que outros conseguem perceber na nossa vida. Então, o primeiro ponto aqui, que a santidade é um progresso perceptível. Algumas vezes nós falamos aqui no estudo que uma santidade que é necessário que nós tenhamos uma santidade que seja verdadeira, que seja interna, que seja do coração. Foi muito falado aqui no decorrer desses estudos que uma vida santa não é uma vida somente que as pessoas vão ver. Isso é o que os fariseus buscavam. Eles buscavam uma vida somente para as outras pessoas verem e perceberem que eles eram pessoas santas. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, disse: se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Não é que eles tinham que ser ainda mais criteriosos, eles tinham que ser verdadeiros. Então, a santidade que importa mesmo é uma santidade que começa no coração internamente. Porém, isso não significa que ela não tenha seus resultados visíveis. Isso não significa que ela seja somente interior, porque nós podemos cair naquele erro de falar, como muitos falam, e falam isso, na verdade, para esconder o pecado, de que Deus está preocupado com o coração. Né? É muito comum as pessoas falarem assim: Deus preocupa mesmo com o coração. Sim, Deus preocupa com o coração, mas é porque do coração vai surgir tudo aquilo que vai ser externado. Então, é importante que tenhamos uma verdadeira vida santa no coração, algo que seja interno, mas que seja externado na nossa vida e seja percebido. Se nós observarmos o pecado é algo muito grave. O pecado é algo muito ofensivo a Deus e o pecado é, de fato, algo poderoso. O pecado é poderoso ao ponto de escravizar as pessoas. Então nós vemos pessoas que são escravas do pecado e nós temos o hábito de ver alguns de maneira mais clara. Nós vemos pessoas que são dadas aos vícios, nós vemos pessoas que são dadas a uma vida completamente imoral, nós vemos pessoas que o comportamento é claramente pecaminoso,
Nós vemos pessoas que o linguajar é completamente pecaminoso. Então, o pecado que está no coração, que escraviza o coração, ele é externado em toda a vida e comportamento das pessoas. Uma vez que nós não somos mais escravos do pecado por meio de Cristo, mesmo ainda sendo pecadores, essa nova vida, essa nova condição que nós encontramos em Cristo, também deve ser externada. Não é um externar de um coração para que outros vejam, mas é um externar, é uma vida nova sendo demonstrada, fruto de um coração novo, fruto de um coração transformado. Então, o nosso progresso em santidade, ele deve ser perceptível, porque assim como o pecado é poderoso, a salvação também é poderosa. Paulo vai dizer em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus, é aquilo que Deus faz para nos transformar, e isso deve ser então perceptível. Eu convido os irmãos a abrirmos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, dois versículos, versículo 15 e versículo 16. Diz assim, 1 Timóteo 4, 15 e 16. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Obrigado. Então, irmãos, esse texto, Paulo está escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, e o versículo 16, ele é até um pouco mais conhecido, talvez, porque fala de duas coisas principais que Timóteo deveria cuidar, zelar dessas coisas, dele mesmo e da doutrina. E como pastor, que Timóteo era ali em Éfeso, eram essas duas coisas que ele deveria zelar. Ele deveria ter uma vida santa, ele deveria ter um comportamento santo, e ele deveria ter um ensino fiel à palavra. No entanto, o versículo 15 mostra que essa santidade que era exigida dele não era uma santidade pronta. Paulo não está exigindo de Timóteo que ao chegar diante da igreja, ele já se apresente como perfeito, ele já se apresente como alguém completamente santo, já se apresente como alguém que não tem mais nada a consertar na sua vida. Mas o versículo 15 vai dizer assim: para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ou seja, ele deveria mostrar na vida dele, por ter zelo na palavra, por ter um comportamento santo. Se nós observarmos os versículos anteriores, nós vamos ver que Paulo está ensinando que ele deveria ser um padrão em todas as áreas da vida dele, mas não é que ele deveria ser pronto, mas que em todas as áreas da vida dele, por santidade, por desenvolver uma vida santa, todos deveriam ver que ele estava progredindo em santidade. Todos deveriam ver que ele estava se santificando. Todos deveriam ver que ele estava crescendo e amadurecendo. E isso não serve, obviamente, somente para Timóteo como pastor, mas isso é uma exortação para todo crente. Todo cristão deve cuidar da sua própria vida, da sua prática, da sua santidade. No entanto, Deus não exige de nós que nós sejamos imediatamente perfeitos. Deus não exige que nós já sejamos prontos e que nós não tenhamos nenhum pecado mais. Deus não exige que nós não tenhamos nada que o outro possa nos apontar e falar: olha, você está falhando nisso. Ao contrário, nós devemos justamente saber das nossas falhas para progredir na santificação e que esse progresso seja perceptível. Irmãos, eu não estou falando aqui de nenhum tipo de progresso que seja algo a alimentar o orgulho, a alimentar o ego, que sirva para humilhar o irmão ou para servir de comparativo com o irmão.
mas nós estamos falando aqui do desenvolvimento da salvação. Então, o versículo 15 nos diz que nós devemos apresentar um progresso na nossa santificação. Apresentar um progresso, como está dizendo aqui, pode nos colocar pode ser desanimador, às vezes, em dois aspectos. Primeiro, que nós podemos olhar muito para o passado e para quem nós éramos ou o que nós fazíamos, mesmo enquanto cristãos, e nos envergonhar. Então, talvez no início da nossa vida cristã, nós ainda tínhamos algum comportamento, alguma prática, algum entendimento teológico, alguma prática mesmo na igreja, ou ainda não havíamos sido totalmente libertos de algum vício, algum pecado. Se nós nos concentramos muito em quem nós éramos, certamente nós vamos desanimar, justamente por causa desse progresso que existe. Mas também, e talvez principalmente, pode gerar desânimo em nós quando nós tentamos medir o nosso progresso diariamente. Então hoje eu enfrento uma luta com o pecado e eu sou vencido por esse pecado. Amanhã eu venço esse pecado, depois de amanhã eu sou vencido de novo, e isso pode me causar o desânimo, como se eu vencesse um pecado de uma vez por todas. Então isso pode certamente causar o nosso desânimo. Porém, o oposto a essas duas práticas ou esses dois aspectos tem que ser o nosso motivador e aquilo que vai nos dar ânimo a buscar um progresso na nossa vida de santificação. Primeiro, porque se nós olhamos para o nosso passado e vemos que nós éramos muito imaturos na fé, vemos que nós até críamos em coisas erradas. Se nós olhamos para o nosso passado e nós vemos que nós de repente tínhamos práticas na igreja que não estão fundamentadas nas Escrituras, que nós nos apegávamos a coisas mais de homens do que da palavra, nós não devemos nos envergonhar, porque nós devemos ter a esperança de que no futuro nós seremos mais maduros, nós seremos mais firmes na palavra, nós nos deixaremos levar menos pelos ensinos humanos e nos firmaremos na palavra. Então, em vez de ficar desanimados por olhar para o passado e ver que nós já fomos piores, nós devemos nos animar e continuar progredindo, sabendo que no futuro nós estaremos ainda mais maduros, estaremos ainda mais firmes na palavra. E em segundo lugar, medir o nosso progresso diariamente. O nosso progresso ele se vê ao longo do tempo, a médio e a longo prazo. Tem um autor que diz que o progresso na vida cristã ele é como se nós estivéssemos subindo uma escada jogando um ioiô. Ali está subindo e descendo, né, o ioiô. Uma hora está embaixo, hora está em cima. Mas quando vai ver ao longo do tempo, ele está sempre subindo. Ele está sempre caminhando. Nós vemos isso quando nós pegamos um gráfico, por exemplo, gráfico da Bolsa de Valores ou gráfico do dólar. Hoje o dólar cai, amanhã o dólar sobe. Depois de amanhã ele cai mais um pouco, depois de amanhã sobe mais um pouco. Então não dá para a gente ter uma noção se o dólar está alto ou baixo. Mas dá para fazer um comparativo com 2 anos atrás. Se nós olharmos 2 anos atrás, o dólar subiu ou caiu? O dólar subiu, porque nós pegamos um gráfico e vamos vendo que ainda que há pequenas quedas e subidas, no geral o gráfico está subindo. É assim com várias coisas. A nossa vida cristã também é assim. Hoje nós conseguimos ler a palavra com maior proveito, ter uma vida de oração. Amanhã nós não conseguimos manter o mesmo ritmo, mas depois nós progredimos. Hoje algum pecado é um grande desafio para nós conseguimos vencê-lo, amanhã somos derrotados, no outro dia vencemos de novo. Mas se nós temos uma vida de busca de santidade, se nós temos comunhão com o Senhor Jesus, se nós nos dedicamos em obedecer o Senhor, quando nós observamos a longo prazo, nós vemos que nós estamos desenvolvendo. Basta, cada um de nós aqui, observarmos o que nós éramos 5 anos atrás. Então, vou usar o meu exemplo. 5 anos atrás, eu estava apenas no 2º ano de ministério. Tanto pastoralmente, quanto espiritualmente, como pessoa,
eu era muito mais imaturo do que eu sou hoje. Fazia e falava coisas que hoje eu não faria nem falaria. Tomava decisões ou atitudes de uma maneira que hoje eu não tomaria. E eu sei que daqui 5 anos, chegando aí nos 40, quando eu estiver chegando nos 40, eu sei que talvez decisões que eu tomo hoje, palavras que eu digo, coisas que eu falo hoje, maneiras de ensinar ou de me portar hoje, talvez daqui 5 anos sejam diferentes. Queira Deus que sim, né? Sejam mais maduras. Mas eu não estou falando só de pastorado. Eu estou falando da vida cristã. A vida cristã no ministério, a vida cristã no lar, a vida cristã com os filhos, a vida cristã com o irmão, a maneira de lidar com a ofensa, a maneira de lidar com a oposição na igreja, não sei. Mas eu creio que daqui 5 anos eu vou poder medir o meu progresso e ver que eu amadureci. E assim somos todos nós, irmãos. Até porque a nossa vida espiritual acompanha a nossa vida pessoal. Nós amadurecemos enquanto pessoas. Nós progredimos enquanto pessoas. A gente não fica com atitude de criança a vida toda. Nós amadurecemos e isso também nos ajuda a amadurecer. Então, esse progresso em santidade que é necessário, ele deve ser um progresso perceptível. As pessoas devem perceber que nós estamos progredindo. Agora eu queria que os irmãos pensassem aí rapidamente. Volte aí 5 ou 10, entre 5 e 10 anos na vida cristã. Aqueles que têm vida cristã 5, 10 anos atrás, né? Às vezes tem 1, 2, 3 anos de vida cristã. O quanto você amadureceu? Pense aí alguns aspectos assim para nos ajudar a medir. Como eu lidava com a palavra, minha leitura, o meu estudo, o meu interesse na palavra, a maneira como eu me colocava diante do ensino da palavra, como que foi nesses 5 anos? Vida de oração. Eu estou mais parecido com Cristo do que antes, em quais aspectos? Então, irmãos, é um exercício que nós constantemente temos que fazer. Voltar na nossa vida, fazer uma autoanálise para saber como nós temos caminhado. Já pensou nós chegarmos a analisarmos os últimos 5 anos e ver que nada mudou? Já pensou nós observarmos os nossos últimos 10 anos e perceber que nós estamos estagnados? Na verdade, vida cristã não existe estagnação. Se nós não estamos progredindo, nós estamos regredindo. E isso não depende da idade, né? Porque como nós vamos alcançar a perfeição só na eternidade, se nós vivêssemos aqui 150 anos, seriam 150 anos de amadurecimento e de maturidade. Então nós precisamos olhar na nossa vida e perceber como nós temos progredido. E se não estamos percebendo essa progressão, precisamos buscá-la com mais afinco, com mais dedicação. E um bom exercício para nós sabermos se nós estamos progredindo é não fazer essa análise sozinhos. Mas existem pessoas que podem falar se nós estamos progredindo ou não. Família, seja esposa, marido, pai ou mãe, ou filhos, ou irmão, ou mesmo amigos próximos, cristãos, obviamente, né? Porque o não cristão vai falar que a gente está piorando, que a gente está ficando mais chato, né? É um bom sinal também. Mas um amigo cristão, uma pessoa próxima, tem a capacidade de olhar para nós e ver se nós estamos progredindo, melhorando, nos tornando mais santos, mais piedosos. É algo necessário, irmãos, justamente para nós termos um parâmetro, para saber se estamos mais parecidos. Quando eu era mais novo, solteiro, lá em Belo Horizonte tinha um culto, eu não sei se tem ainda, tinha um culto toda segunda-feira, chamava Cidade Voadora. E o pastor lá era presbiteriano. O pastor, ele de vez em quando ele fazia uma pergunta, né? Quando ia falar dessas questões, ele falava assim: olha, você consegue lembrar de algum momento da sua vida que você tinha uma comunhão com Deus melhor? Você consegue lembrar algum momento na sua vida que você tinha uma vida mais santa? Algum momento da sua vida que você era mais ativo na igreja, você estava mais em comunhão com os irmãos? Ele falava assim: se você lembrou de algum momento em que foi melhor, é porque você está decrescendo, é porque você está regredindo. Então é necessário fazer um caminho de volta
e voltar a crescer espiritualmente e progredir. Então, irmãos, é necessário, fundamental, que nós cresçamos na nossa vida de santidade, na nossa santificação. Lembrando que isso tanto faz parte da nossa salvação, que Paulo vai chamar isso de desenvolver a salvação. Justamente porque faz parte da salvação. Agora, um segundo ponto, uma segunda parte aqui do nosso estudo, é como nós crescemos, já que essa santidade, essa santificação é um progresso, é um processo no qual nós estamos sempre nele e não há um limite, não há um dia que nós vamos chegar e falar assim, ó, já cresci tudo que eu tinha para crescer, já progredi tudo que eu tinha. Nós temos que entender que para isso acontecer, a nossa vida tem que ser uma vida de constante arrependimento. Então, para nós crescermos em santidade, para termos um progresso visível, é necessário que a nossa vida seja uma vida de arrependimento. Para nós entendermos o que é uma vida de arrependimento ou por que é necessário uma vida de arrependimento, 3 verdades básicas é necessário que nós relembremos, que nós já sabemos, mas é necessário que nós sempre tenhamos em mente 3 coisas. Primeiro, que o ser humano é pecador, que todos nós somos pecadores. Independente se somos salvos ou não, todos somos pecadores. Se não somos salvos, é pior, porque nós estamos escravos do pecado e condenados pelo pecado. Se nós estamos salvos em Jesus Cristo, nós não estamos mais nem escravizados pelo pecado e nem condenados pelo pecado, mas ainda somos influenciados pelo pecado. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar é que todo homem é pecador. A segunda coisa que nós precisamos lembrar é que santidade significa abandono de pecado. Então, se tem algum pecado, alguma prática que eu conservo na minha vida e que eu não luto para abandoná-la, nós já chamei algumas vezes dos pecados de estimação, ou aqueles pecados preferidos, aqueles pecados que a gente finge que ele não está lá para a gente não ter que abrir mão dele. Se nós não abandonarmos o pecado, nós não vamos crescer em santificação. Por quê? Santificação é abandono de pecado. Por isso que é um progresso. Nós não conseguimos abandonar o pecado de uma vez, de um dia para o outro, imediatamente. Mas nós vamos deixando de ser influenciados pelos nossos pecados. Então, abandonar o pecado de modo progressivo e a sua influência é crescer em santificação de maneira progressiva. Agora, para abandonar o pecado, é necessário arrependimento. Então, essas três verdades. Primeiro, nós somos pecadores. Segundo, para progredir em santificação, é necessário abandonar o pecado. E terceiro, para abandonar o pecado, é necessário que nós nos arrependamos. E arrepender do pecado é uma prática que deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos ter uma vida de arrependimento dos pecados. Se nós não deixamos de praticar o pecado, então a nossa vida deve ser uma vida de arrependimento de pecados. Mas o que é, então, arrependimento? Para nós entendermos muito bem qual é esse processo que nós devemos também passar no abandono do pecado para crescermos em santificação. A confissão de fé define arrependimento da seguinte maneira: é uma graça evangélica pela qual o pecador, movido pelo que vê e sente, não só diante do perigo, mas também diante da imundícia e odiosidade de seus pecados, como sendo contrários à santa natureza e à justa lei de Deus, e na apreensão de sua misericórdia em Cristo, destinada aos que são penitentes, de tal maneira se entristece e odeia seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, propondo-se e diligenciando-se por andar com Ele e em todas as veredas de seus mandamentos.
Então, pecado não. Arrependimento é um sentimento que nós temos em relação ao pecado, por quem nós somos e por quem Deus é. Então, Deus é santo e o pecado ofende a Deus. O pecado é uma imundícia que nós praticamos por estarmos longe do Senhor. E então, o arrependimento é quando esse sentimento nos afasta do pecado. Então, é um sentimento que atinge o nosso intelecto, nossas emoções e nossa vontade. O arrependimento atinge o nosso intelecto por quê? Porque nós entendemos e reconhecemos que o pecado ofende a Deus. Então, o arrependimento não é algo que nasce do nada em nós. Alguém que não tem convicção da odiosidade do pecado não se arrepende. Se nós achamos que uma prática não é pecaminosa, nós não vamos nos arrepender. Então, o arrependimento atinge o intelecto. O arrependimento atinge as emoções, porque o verdadeiro arrependimento nos entristece. Se eu amo a Deus e se eu peco, se eu cometo algo que eu sei que entristece a Deus, isso me entristece também. E o arrependimento atinge a nossa vontade, porque ele nos leva à disposição de abandonar o pecado. É por isso que o arrependimento é tão diferente do remorso. Eu já falei que em outras oportunidades, porque o remorso ele não se volta para Deus. O remorso se volta para si mesmo. Eu me entristeço porque eu faço algo que no meu entendimento não parece comigo. Ou eu me volto para o próximo e eu sinto remorso porque eu fiz algo que ofendeu alguém que eu gosto. Quando o arrependimento ele está voltado para Deus. Eu me arrependo de algo que eu sei que entristece a Deus, que ofende a Deus. Então vamos abrir o Salmo 51, que é um salmo muito conhecido justamente por ser uma demonstração de arrependimento do salmista, de Davi. Salmo 51. Os versículos 4 e 9 nos mostram a consciência da culpa. Então, Davi nos versículos 4 e 9, ele entende que a punição é merecida e é justa diante de Deus. Salmo 51, versículos 4 e 9. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E o versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, o arrependimento do salmista ele é verdadeiro porque ele reconhece que o seu pecado ofende a Deus em primeiro lugar. Não Urias, no caso aqui de Batseba, não Urias, não o seu reino, não a sua família, mas ele entende que o seu pecado ofende a Deus. Ele entende a corrupção do seu pecado, daquilo que ele fez. No versículo 5, ele vai dizer: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E ele tem a consciência do desamparo que o pecado causa. Versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Então, o salmista nos mostra que o pecado, o arrependimento, ele é o reconhecimento de que o pecado ofende a Deus. No entanto, esse entendimento, como eu falei, que atinge o intelecto, saber que o pecado ofende a Deus, atinge também as nossas emoções, porque ele nos faz entender que o pecado está longe daquilo que o Senhor quer de nós, que é obediência à sua lei. Existem vários textos que nós vamos ver que pecar é contradizer, ou não é a melhor palavra, não é o que eu estava querendo dizer, mas pecar é andar na contramão da intenção de Deus quando Ele dá a lei. Quando Deus dá a lei, Ele não quer somente que a lei seja cumprida de maneira fria, como os fariseus faziam. Ao dar a lei, o Senhor expõe uma pequena faceta do seu caráter, para que, ao cumprir a lei, naquele quesito nós sejamos mais parecidos com Ele. Então, quando desobedecemos a lei, nós estamos nos tornando ainda menos parecidos com Deus. Então, o arrependimento atinge nossas emoções por causa disso,
por entendermos que estamos menos parecidos com o Senhor. E é por isso que o arrependimento nos leva ao abandono do pecado. Então, irmãos, quando eu digo que o arrependimento ele é necessário, aliás, nós devemos ter uma vida de arrependimento para ter progresso na santificação, é porque uma vida de arrependimento não é necessariamente nos arrependermos de pontos específicos ou de práticas específicas. É claro que também é revelado nisso, mas é uma vida inteira de reconhecimento da nossa pecaminosidade. É uma vida inteira de humilhação diante de Deus por quem nós somos. É uma vida inteira na qual nós nunca vamos estar satisfeitos conosco mesmo. Nós nunca vamos chegar diante de Deus prontos, reivindicando alguma coisa, porque agora nós estamos quites com Ele, com a lei dele. Mas ter uma vida de arrependimento é ter uma vida na qual constantemente nós nos entristecemos, nós reconhecemos que fazemos coisas que desagradam a Deus, e então nós nos entristecemos por isso e nós nos dispomos a mudar. Olha bem a necessidade disso. Se crescer em santidade é nos afastar cada vez mais do pecado, como que eu vou crescer em santidade se eu não reconheço o meu pecado? Se crescer em santidade é afastar do pecado, como eu vou crescer em santidade se eu sequer me entristeço pelo meu pecado? Se eu quero crescer em santidade, como eu vou fazer isso se eu não tenho a disposição necessária para abandonar o meu pecado? Eu nem estou falando de abandonar o pecado de uma vez por todas, mas a disposição para abandoná-lo. Porque abandonar o pecado começa com a disposição para isso. Então, ter uma vida de arrependimento é necessário para crescermos em santidade. Saber o que é pecado não é suficiente. Nós sabemos o que é pecado. Muitas coisas nós sabemos. Sentir tristeza pela consequência de algum pecado não é suficiente. Sentir remorso por algum pecado não é suficiente. O verdadeiro arrependimento é quando a tristeza pelo nosso pecado nos faz chegarmos diante de Deus, nos coloca diante de Deus, e quando isso nos conduz a uma vida de abandono do pecado. Então, como que eu sei se eu estou mesmo arrependido por algum pecado? Eu sei isso quando eu gosto menos daquele pecado. Por que eu falo de gostar menos? Porque nós pecamos, porque nós gostamos. Porque causa algo em nós. Se eu sou uma pessoa que se ira muito fácil, é porque aquilo me dá algum prazer. Por quê? É mais fácil me irar do que me conter. É mais fácil me irar do que perdoar. É mais fácil irar do que resistir ao ímpio. Então é mais fácil, me dá mais prazer. Eu sou uma pessoa irada. E outros tipos de pecado, esse é só um exemplo. Então por que nós pecamos? Porque nós amamos o pecado. À medida que nós amamos menos o pecado, nós abandonamos o pecado. Então, o verdadeiro arrependimento nos leva para longe do pecado e o verdadeiro arrependimento nos coloca nesse caminho de santificação. Então, irmãos, se é necessário nós termos um progresso em santificação, se é necessário apresentarmos esse progresso, é necessário que nós nos arrependamos de tudo aquilo que nós praticamos, daquilo que as pessoas veem e daquilo que as pessoas não veem. Irmãos, e chegando ao final, toda essa série de estudos, que é só um início, aqui está longe de ter sido exaustivo todo o tema, mas quando nós entendemos ou começamos a entender sobre a santificação, nós entendemos que é algo necessário para nós buscarmos, é algo fundamental para a nossa vida. Mas mais do que algo fundamental, é onde nós vamos encontrar de fato alegria. É onde nós vamos encontrar de fato uma vida prazerosa.
quando nós buscamos uma vida santa, quando nós crescemos em santidade, quando nós lutamos contra o pecado e vencemos algumas lutas contra o pecado, quando nós vamos nos parecendo mais com Cristo, é aí que nós vamos encontrando verdadeira alegria. É aí que nós vamos tendo a tal vida abundante que Cristo nos dá. Ele já nos dá com a vida eterna, mas nós vamos passando a desfrutar dessa vida à medida que nós vamos crescendo em santidade. Por que isso? Porque o Senhor nos criou para nós vivermos uma vida perfeita. E é somente numa vida perfeita que nós vamos encontrar verdadeira alegria. Porém, a vida perfeita nós vamos encontrar só na eternidade. Mas quanto mais perto de uma vida perfeita nós estamos, mais prazer em Deus nós temos. Imagine uma viagem que nós estejamos aí ansiosos para fazer. Férias, tirar férias e ir para a praia. Principalmente criança, né? Quando vai viajar, se bem que com férias eu sou assim também. A gente fica contando os dias, né? Se faltar 6 meses para férias, nós estamos mais ou menos empolgados. Empolgados não, mas está planejando. Mas quando está uma semana das férias, aí parece que dura um mês, né, dona Cátia? Quando falta assim, quanto menos tempo para as férias, mais longo parece que é o dia. Mas quando falta um dia para a gente ter uma viagem, que a gente está esperando muito, aquela ansiedade, mas nós temos prazer naquele planejamento que nós fizemos. Quando nós acordamos cedo para fazer aquela viagem, aquilo ali, a gente já se sente já lá no lugar para onde a gente está indo, porque está muito próximo do nosso grande objetivo. Assim também é a nossa santificação. Perfeição mesmo, só quando a gente estiver na glória. Mas quanto mais nós vamos nos aproximando dessa vida perfeita, mais prazer em Deus nós vamos tendo. Mais alegria na nossa vida nós vamos tendo. Então nós não devemos buscar a santidade só porque é obrigatório. Só porque Deus se agrada, ainda que Deus se agradar é o objetivo máximo. Mas porque Deus nos abençoa com uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, à medida que nós vamos progredindo em santificação. Irmãos, nós chegamos então ao final do nosso estudo, dessa série, né? Brecha em nossa santidade. Espero que tenha sido edificante para os irmãos, como foi para mim à medida que eu estudava. E eu gostaria de encerrar fazendo uma indicação para os irmãos que desejarem ainda se dedicar mais a esse tema. Tem um livro que chama Santidade, de um autor que chama J.C. Riley. É um livro excelente, talvez o melhor livro em português desse tema. Chama só isso, Santidade. Tem um subtítulo, né, Sem a qual ninguém verá o Senhor, mas é um livro excelente que eu recomendo para os irmãos, quem quiser estudar mais sobre esse tema. Bem? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma opinião? Israel está caladinho hoje, deve estar passando mal. Lá vem, né? Para que eu fui mexer, né? Para que vai perguntar? Podia ter encerrado. Tô brincando. Qual direção você achou que iria? Uhum. Sim. Nunca foi tão fácil ter acesso, né? Entendi. Então, você achou que caminharia na direção assim, de como lidar com essa época? É isso? Sim. E é tão. Exatamente. A igreja não é essencial, né? Exatamente. Eu fico imaginando uma pandemia algumas décadas atrás.
estou falando de pandemia de doença grave, igual aconteceu na Europa, peste que matava milhões, não. Mas eu tenho para mim que décadas atrás uma pandemia seria diferente. Porque a igreja não era vista como não essencial. A igreja era essencial. Assim como para muitos continua sendo, né? A comunhão dos irmãos é essencial. Isso é tão verdade que você falou, Israel. Isso é tão verdade que o progresso nos atrapalha, que nunca houve uma época onde fosse tão fácil ter acesso a boa literatura, literatura reformada, de todo assunto que você imaginar. Se você quiser livro cristão sobre homossexualismo, tem. Se você quiser livro cristão sobre comida, tem. Não tem? Vários. Se você quiser livro sobre feminismo, tem. Sobre masculinidade, tem. Sobre trabalho, como pregar o evangelho no trabalho, tem. Se você quiser livro como criar filho, tem. Hoje tem livro para filho, para pai, para avó. Tem livro para criança, tem livro para idoso, tem livro de tudo. E bons livros, eu estou falando aqui de bons livros, bons autores. Mas talvez a igreja, no geral, tá? De modo geral que eu estou falando, nunca conheceu tão pouco a Bíblia. E a Bíblia não é porque está lendo o livro e deixando de ler a Bíblia, não. É porque não faz uso daquilo que tem às mãos. Antigamente tinha pouco, os pastores antigamente, e antigamente que eu falo, 50 anos atrás, os pastores no Brasil tinham pouquíssimos livros em português. Pouquíssimos. E os que falavam inglês eram a minoria da minoria da minoria. Mas, conhecia a Bíblia. Tinha muitos que sabiam livros da Bíblia de cor. Crentes da igreja que às vezes só o único livro que lia era a Bíblia, mas lia. Lia e lia com profundidade e tal. Se tornou muito fácil, se tornou muito acessível. Nós temos aí Bíblia no celular, na internet, na mão, projetado, e as pessoas não conhecem de Bíblia. Mas o progresso atrapalha mais, que é como você falou. Hoje as distrações são tão grandes, são tantas, que igreja não é essencial. Entendeu? E a culpa não é da distração, a culpa é do crente, que tem prazer mais em outras coisas. Entendeu? Então, quando eu era adolescente, o Brasil chegou na final da Copa do Mundo. Não teve escola dominical, por causa da final da Copa do Mundo. Na época eu gostei. É um daqueles negócios que a gente envergonha quando olha para trás, né? Mas eu era adolescente. Não é que eu tinha razão para gostar. Faz mais parte da vida de um adolescente gostar disso. Mas é o progresso. Progrediu, a gente passa a ter outras prioridades. Então, nós estamos transmitindo já há vários meses culto, escola dominical, estudo bíblico. O ensino está sendo feito, mas a comunhão não. Porque não existe comunhão online. A comunhão não. E eu não estou falando que essa é a realidade de todos que acompanham, que todos que assistem. Mas é fato que muitos que assistem, e até muitos pastores que estão trabalhando só com transmissão, acham que está tudo bem. Acham que, está tudo certo, não tem problema. Porque o progresso tira a nossa visão do que a Bíblia diz. Então a gente acha que a comunhão tá bem, mas não está. Entendeu? O ensino pode estar caminhando, mas a comunhão não. Assim como várias outras coisas. Entendeu? Então, o progresso ele nos atrapalha. Nesse sentido que você está falando. O progresso ele nos atrapalha. Quando eu era solteiro, meu pai tinha um CD na casa dele, que tinha uma música que o moço era um CD chamado Louvor Rural. Aí tinha uma música que o moço falava assim, contando quando ele era criança, que era um caminhão. Aliás, aqui em Barroso eu já ouvi história assim também, né? Que juntava todo mundo na boleia do caminhão e ia lá para Desterro. Ia para não sei aonde, né? Enchia um caminhão na carroceria mesmo e um monte de gente e tal, não sei o quê. Aí a música fala que hoje a gente tem tanta facilidade, todo mundo tem carro, todo mundo tem igreja confortável, mas você não enche uma van. Você sabe que é fato. Você não enche uma van para fazer um trabalho. Entendeu? Então o progresso, as facilidades, a diversidade de lazer, isso tudo
atrapalha o crente, mas a culpa não é do progresso. Sabe por quê? O progresso foi ordenado por Deus. Deus mandou que a criação fosse desenvolvida pelo homem. A culpa é do homem, a culpa é nossa. A gente não pode pôr a culpa nem no celular, nem na internet, nem no carro, nem nada. A culpa é nossa, que nos acomodamos muito fácil. Entendeu? Então é um desafio para nós também, viver uma vida santa nesse tipo de progresso que você achou que a gente caminharia. É um desafio para nós, porque são muitas coisas tentando conquistar o nosso coração. São muitas coisas tentando conquistar a nossa atenção, sabe? Hoje ele não persegue, ele faz cafuné. É, exatamente. É isso mesmo. Rapaz, eu não sou daqueles que torce para vir perseguição, não. Não sou. Eu não sou romântico de achar que perseguição é bom para a igreja. Eu acho que bom para a igreja é obediência. Mas não sou desses. Mas é fato que você prova mesmo o crente é na perseguição. Eu não quero que venha para eu ser testado. Não, não tenho essa paixão com perseguição, não. Mas não há o que dizer também que numa perseguição, num momento mais difícil, as pessoas levam as coisas mais a sério. Entendeu? Olha só, décadas atrás, Israel. Pois é. Hoje, se um político falar mais grosso no rádio, meu filho, entendeu? Então, assim, ah, se você observar décadas atrás, eu vou levantar um tema que para mim é crucial para a nossa santificação, crucial. Para mim é um dos mais importantes, que a derrocada da igreja se dá na negligência desse ponto que eu vou te falar. E quando a gente toca nesse ponto, a maioria hoje já fala assim, o puritano, o não sei o quê. Dia do Senhor. No passado, você tinha pessoas que eram disciplinadas na igreja quando não guardavam o dia do Senhor. Não estou defendendo que seja disciplinado hoje, entendeu? Eu estou querendo dizer que era levado a sério. Você conhece a história, não sei se alguém aqui conhece a história do Eric Liddell. Eric Liddell, não conhece não? Um missionário na China. Alguém aqui já viu aquele filme Carruagens de Fogo? Que trata da Olimpíada de 1924? Acho que é 1924, sei lá. Conta a história do Eric Liddell, um filme muito famoso. Já assistiu? Carruagem de Fogo? Hã? Não, não. Não é o filme que é de 1924, não. O filme conta a história que se passou em 1924. É de um corredor olímpico da Inglaterra que ele corria aquela prova de 100 metros ou 200, não lembro. Aí foi para a Olimpíada, chegou lá, a prova dele era no domingo. Ele falou assim, não corro. O pessoal ficou doido. Era a especialidade dele. Não corro. Não corro no domingo. E não correu. Todo mundo, é uma Olimpíada, o chefe da delegação falando que o país vinha primeiro que a religião e tal. Ele, não corro. Aí conseguiram mudar ele de prova. Quem ia correr de 400 metros correu no lugar dele. E ele correu de 400, que não era a especialidade dele, é o dobro da distância. E acho que correu na segunda ou na terça-feira. E ele ganhou. Então, assim, antigamente o dia do Senhor era do Senhor. Agora, a Bíblia nunca mudou. O dia continua sendo do Senhor. Mas hoje o Senhor precisa de abrir mão de muito tempo para o futebol, para o lazer, para a rede social, para a Netflix, para muitas coisas. Na verdade, do Senhor mesmo é só 9 horas da manhã até 10h30 e 18 às 20. O resto não é do Senhor. Entendeu? E quando a gente volta, quando a gente levanta essa questão, justamente porque a mentalidade de todos mudaram, não se volta para a Escritura e pensa assim, será que é assim mesmo? Não, que isso, não é assim não, hoje as coisas mudaram e tal. Então é um grande desafio para nós crescermos em santificação nos nossos dias, porque a pressão é muito grande, não só fora da igreja, mas dentro da igreja.
A pressão começa aqui. A pressão começa aqui. Rejeita um convite para um domingo. Pra você ver. Ô Israel, vamos assistir um jogo lá no não sei aonde. Ah, vamos ver um filme, sei lá. Vamos no shopping lá em Barbacena. Rejeita um convite porque é dia do Senhor. Sem inventar, desculpa. Não, eu não vou não porque é domingo, eu vou dentro da igreja. A pressão começa, entendeu? Então é muito difícil a nossa igreja, que eu falo de maneira geral, no Brasil, né? A igreja evangélica hoje é muito secularizada, é muito mundanizada. E romper com isso, olha, é difícil, mas é um progresso, a gente tem que fazer. Ou a gente não progride, ou a gente fica do jeito que a gente está. Mas é um progresso, tem que romper com isso. A gente precisa ter compromisso com a palavra e romper. Não, eu vou romper com aquilo que é mundano e secular. E eu vou abraçar as escrituras. Não, se vier perseguição, seja na igreja, em casa, na cidade, é apenas resultado, né? Mas o final